Meu nome é Evandro, sou aluno do curso de licenciatura em matemática da IFBA do campus Camaçari. Vou fazer hoje uma breve apresentação sobre método de ensino baseado na resolução de problemas, com o tema grandezas e medidas. Então, pessoal, primeiramente, o que é o método de ensino, né, de resolução de problemas? É uma abordagem pedagógica em que os alunos são desafiados a resolver problemas complexos e contextualizados. Esse método promove a aprendizagem ativa e a construção do conhecimento por meio da investigação e experimentação, ou seja, é um método não convencional, não é um método mecânico, né, de só teoria, teoria, é um método que a gente traz a matemática para o contexto vivencial que a gente vive, né, para os alunos. Qual o objetivo, né? Desenvolver o pensamento crítico, a autonomia e a habilidade de aplicar o conhecimento em situações práticas. Os alunos aprendem ao encontrar soluções para problemas muitas vezes ligados ao seu cotidiano. Muitas vezes o aluno está resolvendo aquele problema de forma mecânica, mas não consegue enxergar que esse problema é uma resolução para um problema no cotidiano da vida dele, né? Olha, estimula o pensamento crítico e criativo, integração de conteúdos e aprendizagem colaborativa. Vários benefícios aí da resolução de problema. E qual é a estrutura baseada na aula de resolução de problemas? A gente tem que seguir uma estrutura. Primeiro, a gente tem que identificar o problema, discussão em grupo. O grupo vai discutir o problema, formulação de hipótese e experimentação e execução, né? Primeiro o professor vai passar o problema, o aluno ele vai discutir o problema, ele vai formular hipóteses de resolver esse problema no mundo real, experimentação e executar essa resolução de problemas, né? Grandezas e medidas. Aqui temos as habilidades da grandeza e medida, né? EF06MA19, focado no sexto ano do ensino fundamental 2. Resolver e elaborar problemas que envolvam o cálculo de perímetro de figuras planas, como polígonos e de áreas de quadrado, retângulos e triângulos, usando unidades de medida convencionais e não convencionais. E temos a FM06MA20, compreender e utilizar diferentes fórmulas para o cálculo de áreas e perímetros, aplicando esses conceitos em situações problemas. É fundamental no ensino da matemática, pois está diretamente ligado relacionado ao entendimento, à quantificação de aspectos do mundo físico. São atributos que podem ser medidos, como comprimento, massa, tempo, área, volume. Então, grandeza de medida é de longe um dos assuntos que é mais fácil de se aplicar à resolução de problemas, porque ele trata totalmente do mundo real, né? A massa, o tempo, o volume, a área, calcular a área de uma sala, de uma cadeira, o volume de um cilindro, são coisas que são facilmente aplicáveis ao mundo real. A importância das grandes medidas são essenciais para descrever, compreender e interagir com o ambiente ao nosso redor, como eu falei antes, desde ações simples, como medir a altura de uma mesa, o tempo de consumidor do alimento, até atividades mais complexas, como projetar construções e realizar cálculos científicos. Um exemplo aqui de atividade de resolução para os alunos, né? Pintando a sala de aula. Primeiro, a formulação do problema, que é a etapa das atividades. Apresentação do problema. Os alunos são apresentados a seguinte solução. A sala de aula precisa ser pintada e vocês foram escolhidos para calcular a quantidade de tinta necessária. Para isso, é preciso medir as paredes e calcular a área total a ser pintada. Considere que cada litro de tinta cobre 10 metros quadrados. Perguntas orientadoras. Quais medidas precisamos coletar? Como podemos calcular a área total das paredes? Aqui tem a segunda fase, que eu falei anteriormente, planejamento e discussão. Os alunos em grupos discutem como vão medir a sala e quais informações precisam coletar, altura, largura das paredes, presença de portas e janelas que não serão pintadas. Eles decidem quais ferramentas de medição usarão, trenas, réguas, e planejam como organizar as medições. Coleta de dados. Os grupos medem as dimensões das paredes das salas e anotam a medida de cada um. Eles também medem a área das portas e das janelas, que não devem ser pintadas, para subtrair da área total. E o cálculo da área total, né? Os alunos calculam a área total das paredes utilizando a fórmula de área do retângulo. A área é igual a base vezes a altura. Subtrai a área das portas e das janelas, para obter a área efetiva a ser pintada, né? E em seguida determina quantos litros de tinta vão ser necessários usando a informação que cada litro cobre 10 metros quadrados.
Por esse exemplo aí, a gente pode ver que o método ele é baseado na resolução de problema, uma ferramenta poderosa, né? No ensino de grandezas de medidas e não só de grandezas de medidas. Vários outros assim, sim. Ele permite que os alunos se envolvam ativamente no processo de aprendizagem, aplicando conceitos matemáticos em situações reais. Ao trabalhar com problemas práticos, como calcular a área de um espaço ou estimar materiais necessários, os alunos desenvolvem não apenas habilidades matemáticas, mas também competências de cooperação, comunicação e raciocínio crítico. A gente tem cada vez mais trazer o método de resolução de problemas para a sala de aula, pois faz com que o aluno enxergue a matemática de uma forma diferente, não só de uma forma abstrata e mecânica, né? Uma forma que é útil para eles no dia a dia, inúmeros assuntos que são úteis para eles no dia a dia, principalmente no Fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo e nono, onde tem assuntos que é mais fáceis de ser trabalhados, pelo menos até o oitavo ano, mais fácil de trabalhar no nosso dia a dia. Que são as referências, e é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês.